Olá, pessoal. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sei que eu tinha falado que eu ia entrar às 16 horas, né? Só que começou a chover forte por aqui, tava com muito barulho, aí por isso que eu acabei adiando para as 16h30, tá? Mas vamos fazer a live, então, agora às 16h30. Então, eu não estou mais conseguindo fazer a live simultaneamente no Instagram, porque eu não tenho o número de seguidores necessário para poder fazer. O Instagram mudou as regras. Mas eu vou gravar o vídeo durante a live, né? Com o celular, com o formato vertical, e depois eu vou postar como um Reels, tá bom? Então é isso aí, eu vou reagir ao vídeo desse cara aqui, que é o Felipe, né? Felipe. Aí vamos ver aqui como é que vai ficar. Olá, o tema do vídeo de hoje é Courtney Love, economia política da mulher mais odiada da América. Então vamos lá, meus amigos. A figura pública da Courtney Love não pode ser entendida apenas como uma história de celebridade, uma discussão comum aí sobre música. O que a gente vai ter aqui vai ser o encontro entre três coisas que vão ser muito concretas, que vai ser as relações de gênero aqui, vou botar um Gzinho de gênero. Nós vamos ter também o funcionamento econômico da indústria cultural, vou botar aqui indústria cultural, e também aquele mito do gênio do rock. Então, um Gzinho de gênio do rock aqui também. E ao longo das últimas décadas, a Courtney Love foi tratada de duas formas opostas ao mesmo tempo. E por um lado, ela vai ser reconhecida como uma das compositoras aí mais intensas da geração dela, e por outro lado, ela vai ser retratada como alguém destrutiva, perigosa, uma viúva negra que se apropriou do talento de outras pessoas. E essas contradições aqui não surgiram por acaso. E a gente não pode dizer que é resultado de decisões pessoais erradas da Courtney Love aqui, ou os comportamentos instáveis dela. Porque se a gente analisar isso pelo materialismo histórico, vai ficar claro que essa imagem pública foi produzida. Ela foi produzida por estruturas concretas aí da indústria da música. E também por várias ideias que sustentam essa indústria. Então, na minha concepção, a Courtney Love se tornou aquele caso clássico ali de injustiça simbólica. Porque essa injustiça não vai nascer só dos nossos preconceitos individuais, mas vai ser de um sistema que transforma imagens públicas em mercadoria. Aí eu gostei que vocês estão prestando atenção. Então, minha principal função com esse vídeo aqui, meus amigos, vai ser demonstrar que essa demonização da Courtney Love aqui, ela cumpriu uma função econômica e ideológica muito específica dentro do nosso capitalismo tardio e também dentro dessa estrutura de entretenimento, essa indústria de entretenimento, né? Esse aí poderia ser um I aqui, indústria de entretenimento, que acontecia ali nos anos 90. Então, pensa, enquanto o Kurt Cobain foi transformado em um símbolo aí quase sagrado, o gênio atormentado, anticomercial, relutante com a fama, a Courtney Love vai ser posicionada aqui como o oposto disso. Ela vai ser retratada como excesso, como ambição ali explícita, como instabilidade também. E é toda essa loucura que nós vamos entender nesse vídeo. Mas onde não... Então, gente, essas questões que o Felipe está abordando nesse vídeo são coisas que eu já tinha reparado. Inclusive, essa questão da Courtney, eu citei no meu mestrado. Quando eu estava escrevendo meu mestrado, eu falei sobre a forma como a Courtney foi tratada, como se ela fosse responsável pelo... Eu não posso falar a palavra aqui no YouTube, né? Que no YouTube, o YouTube tira o alcance do vídeo quando a gente fala certas palavras, tá? Então, vamos falar aí do momento infeliz que aconteceu com o Kurt. E da mesma forma que a Yoko Ono foi responsabilizada pelo fim dos Beatles, né? As pessoas têm muito essa tendência a querer responsabilizar a esposa, né, do músico pelas atitudes dele, né? E eu vou até compartilhar com vocês aqui um episódio pessoal meu,
né? O meu último psicólogo, ele veio com esse papo de que a Courtney traía o Kurt. E aí eu perguntei para ele assim, como você pode saber que ela traía o Kurt? E aí ele ficou quieto, né? Eu falei, como que você pode saber que a relação deles era fechada ou era aberta, por exemplo? Porque eu não sei. Eu não tenho como saber sobre a relação de um casal que eu não conheço, né? Eu não conheço pessoalmente. A gente conhece como pessoa pública, mas eu não conhecia o casal. Como é que eu posso saber que eles tinham uma relação fechada e que a Courtney transava com outros homens, mas que o Kurt não transava com outras mulheres? Como que a gente pode saber disso, né? Com tanta certeza. Aí ele começou a reconhecer, não, claro, né? Provavelmente ele transava com fã e tal. E aí ele foi ficando meio quietão, assim, né? Ele percebeu que não tinha como ele vir com essa conversa para cima de mim, porque é algo que eu já, inclusive, tinha citado no meu mestrado. E aí eu falei para ele isso que eu acabei de comentar com vocês. Eu acho curioso, assim, como tantas pessoas tomaram raiva da Courtney com uma facilidade muito grande. E isso acontece muito com mulheres, né? Com a Yoko Ono era muito comum, assim, até quando eu era criança eu escutar os adultos falando, né? Que o John Lennon se interessou por uma japonesa, né? Com essas palavras, uma japonesa, aquela japonesa feia, né? Um homem tão bonito, deixou os Beatles por causa dela, ninguém nunca entendeu, sendo que ela é uma artista plástica, né? Até inclusive artista performática também, né? Uma pessoa que tem um valor cultural muito grande. Então vai saber, né? O cara é um artista, ele se interessou por uma artista, tal, tem tantas coisas envolvidas, né? Homens, assim, às vezes eles são horrorosos, eles se relacionam com mulheres lindas, ninguém fala nada, né? Mas se o cara é considerado bonito, e aí as pessoas não acham a mulher com quem ele se relaciona bonita, fica todo esse drama. Com a Courtney também rola muito isso, né? Porque, o Kurt lindo, parece Jesus, né? E ela é horrorosa, né? Ela é vulgar. Então tem muito essa questão. Mas vamos aqui deixar o Felipe, porque ele fez um vídeo muito legal e eu acho que vale a pena a gente continuar vendo. Não vai ter instabilidade, meus amigos, é na nossa área de membros aqui do canal. Muito obrigado pelos corotas azuis e inomináveis que fazem parte disso. Lembrando que os membros do canal têm uma série de benefícios aqui também. Vão ter os vídeos adiantados em uma semana, vão ter vídeos exclusivos também e podem sugerir próximos vídeos aí pro canal. Esse foi um vídeo sugerido. E caso você queira se tornar membro, tem um botãozinho abaixo do vídeo, é só clicar ali, começa por R$4 por mês e você já ajuda esse canal a se manter, porque a monetização do YouTube é algo muito instável. Mas se você não pode participar, tá tudo bem também, aperta o like, isso ajuda já. Já que ele tá falando, né, não se esqueçam também de apertar o like aqui no meu vídeo, de se inscrever no canal, e tudo isso que eu sempre esqueço de falar essas coisas, mas é importante, porque muita gente fica, nossa, mas você parou de fazer live, mas é que também quase ninguém, assim, acompanha as coisas que eu posto, né? Eu tenho um canal bom, mas eu não tenho muito público, então fica complicado. Para dissipar o conteúdo pelas internets afora, e também se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e vamos continuar. E aí, para entender essa posição da Courtney Love, a gente vai ter que olhar primeiro para aquele contexto dos anos 90, porque esse período marcou uma virada importante. O rock deixou de ser visto ali como uma contracultura e passou a ser organizado como um produto de mercado altamente lucrativo. Sobre o rótulo aí, meus amigos, de rock alternativo. Tava naquela época ali comprando discos aqui da Geffen Records e falando que nós éramos muito alternativos, meu. Então vão ter gravadoras grandes aí como a Geffen Records, que depois vai ser absorvida pela Universal Music Group, mas que na época ali, eles estavam buscando de forma muito ativa novas bandas que pudessem ali repetir o sucesso inesperado do Nirvana. Cito esse livro aqui, o Heavier Than Heaven, Mais Pesado que o Céu. Eu li esse livro em 2004, mas eu lembro que tinha toda a expectativa da Geffen Records em relação ali ao Sonic Youth. Então, se o Sonic Youth tem expectativa de vender 100 mil cópias, eles achavam que o Nirvana poderia vender umas 50, era um número desse tipo assim. Mas aí o Nirvana estourou, como a gente sabe ali com o Nevermind, o mercado virou uma doideira, e aí eles precisavam encontrar bandas que repetissem o sucesso do Nirvana então. Porque como a gente sabe, esse mercado é assim. Tu atingiu ali uma meta inesperada, agora vamos dobrar a meta. Que aí, meus amigos, a angústia, a raiva, o desencanto daquela chamada geração X ali, eles vão passar a ser
tratados como matéria-prima comercial. E aí, nesse cenário, a autenticidade virou a mercadoria mais valiosa. E aí eu vou desenhar uma bandinha aqui pra nós. Imagina uma bandinha aqui, 3 pessoinhas, e o baixista lá no fundo, lá. Ninguém se importa com os baixistas. Tô brincando, meus amigos, fiquem tranquilos. Eu já toquei baixo também, banda. Mal, mas toquei. E aí, nesse caso, meus amigos, a autenticidade aqui virou a mercadoria mais valiosa. Só que, ao mesmo tempo, se tornou a coisa mais contraditória. Porque esse valor de mercado de uma banda aqui, ele vai depender justamente da impressão que ela não se importava com o mercado. E quanto mais um artista parecia rejeitar esse sucesso aqui, mais valioso ele se tornava. E o Kurt Cobain se encaixava perfeitamente nessa lógica. Então ele tá aqui na capa de uma Rolling Stone e vai estar escrito aqui: revistas corporativas ainda fedem. Então ele tinha uma relação desconfortável com a fama. Ele tinha uma dor física e emocional também. Tinha uma postura que era ambivalente em relação ao sucesso também. E tudo reforçava essa ideia de que esse cara era real. E esse real aqui aumentava o valor do produto que estava sendo vendido. Então nesse cenário aqui ele vai se tornar ali um ativo intocável, que é a forma mais pura da rebeldia transformada em mercadoria. Só que a Courtney Love ocupava um papel oposto nesse sistema. E sua ambição era visível. A sua vontade de ser ouvida também era explícita. E a estética dela, que era conhecida como Kinder Whore, que vai ser um estilo aqui caracterizado pela combinação de itens de moda e femininos bonitinhos, como vestidos aqui tipo Baby Doll, ou os vestidos chamados aí de gola Peter Pan. E aí vai misturar isso com aspectos mais adultos ali, que vai ser o batom vermelho borrado e também a maquiagem escura que é ao redor dos olhos. Exemplo aqui, a nossa amiga Cat Bjelland do Babes in Toyland, que parece aqui que tá com o Didi Ramone. Tem um rosto parecido, mas ele parece ser meio alto pra ser ele. Enfim, fica um mistério aí. E essa estética da Courtney Love era construída de forma consciente, de forma exagerada e também de forma performática. E ela não escondia ao mesmo tempo ali o fato que ela queria sucesso, queria atenção e queria poder dentro da indústria também. Então, se o Kurt Cobain era visto como natural, a Courtney Love vai ser vista como artificial. Enquanto o Kurt Cobain era tratado como arte, ela ia ser tratada como artifício. E do ponto de vista material, pensa comigo, isso representava um problema para a indústria, porque o ativo... Nossa, isso é bem interessante, né? Porque todo o visual do Kurt também é um produto, né? Eu, assim, sei, né, que entrou na moda esse tipo de roupa na época. Os adolescentes na época estavam usando, né? Esse tipo de roupa, estava na moda, mesmo aqui o Brasil sendo quente, os rapazes estavam usando camisa de flanela, xadrez e tal, e essas camisas bem largonas, né, que o Kurt usava. Isso tudo entrou na moda. O Kurt também era um produto. É muito curioso isso, né? Tratar como se ela fosse um produto e ele fosse autêntico. Isso daí tudo acabou sendo vendido também. ativo Cobain, ele precisava ser protegido de qualquer associação que pudesse diminuir o seu valor simbólico aí comercial. E a narrativa da Courtney Love como uma oportunista que teria corrompido Kurt Cobain serviu exatamente para isso. Porque ao atribuir para ela que a culpa da entrada do Kurt Cobain ali no mundo das celebridades, no mundo das drogas pesadas também, e daquele jogo corporativo, os fãs e os músicos eles vão conseguir preservar a imagem do Kurt Cobain como... Isso também é mentira, né? Isso é mentira. Eu já vi a respeito dessa questão de que, na verdade, foi o Kurt que insistiu para Courtney experimentar a heroína, tá? Então, essa ideia aí de que foi a Courtney que corrompeu o Kurt. Não, os dois tinham tendência a usar substâncias, né? Os dois fumavam o tempo inteiro, já era... É muito comum a gente ver entrevistas dos dois fumando, né? Essa tendência ao uso de drogas constantemente era uma tendência dos dois. Então, não é justo jogar na Courtney a culpa de tudo. Né? Pode até ser que não tenha sido ele que ofereceu para ela, tal, até pode ter sido diferente, mas era uma tendência dos dois. algo puro e algo autêntico. Então essa separação ajudou a manter o valor do catálogo do Nirvana no longo prazo. Então se a gente analisar dessa forma aqui, a gente pode dizer que a Courtney Love virou uma espécie aqui de para-raio, um para-raio econômico e um para-raio ideológico. Então, Ezinho aqui de econômico e de ideológico. Então, ela vai absorver essas críticas dirigidas aí àquela transformação da contracultura em produto e vai permitir que o ídolo masculino permanecesse intacto nesse imaginário coletivo. E aí a teoria da indústria cultural, que foi desenvolvida pelo Adorno, pelo Horkheimer também, e que eu já falei em vários vídeos, vai apontar que a cultura de massa, ela tende a produzir conformidade. Só que nos anos 90, a indústria, ela aprendeu algo novo, que também era possível lucrar com a aparência de não conformidade. E mais do que isso, meus amigos, era possível lucrar também com o espetáculo da degradação feminina. E a imagem da Courtney Love como alguém louco e fora de controle vai virar uma mercadoria em si. E essa mercadoria gerou lucros significativos para conglomerados de mídia que não tinham ali uma relação direta com a música dela. Isso daí também é bem interessante que ele está falando. Essa visão da mulher como louca, né? Isso é algo muito comum, não é só com a Courtney, isso é com qualquer mulher. A gente não pode reclamar de nada que a gente é louca. Né? Já aconteceu comigo de eu reclamar de gente conversando no cinema. É louca. Né? Eu tenho professor, quando eu estava no mestrado, que falava que ele batia a boca no cinema por causa de barulho. Tenho certeza que ninguém falava que ele era louco.
Mulher não pode falar, reclamar de nada que ela é louca. É a primeira coisa que vão dizer a respeito da gente. É o fantasma da histeria que atormenta a gente até hoje. Então eles não poderiam lucrar com a música, mas eles poderiam lucrar com a imagem pública. E a cobertura midiática sobre Courtney Love não foi apenas ali para gerar informação. Ela vai funcionar como um processo de extração de valor baseado na violação constante da privacidade dela. E revistas como a Vanity Fair aqui, que pertence ao grupo Condé Nast, ou seja, uma revista que foi fundada aqui em 1909, e que eles vão ter várias revistas aqui, Vogue, New Yorker, Condé Nast Traveler, GK, Glamour, Architectural Digest, Vanity Fair, como eu já comentei, Pitchfork, Wired, Bon Appetit, enfim, uma série de revistas dos mais variados gêneros. Então eles, logicamente, vão buscar aumentar as vendas. E eles vão fazer isso com capas e reportagens sensacionalistas. E aí esse texto aqui, Strange Love, que foi publicado em 1992, não vai ser apenas ali um perfil jornalístico. Ele foi desenhado para chocar, ele foi desenhado para atrair atenção e vender muitos exemplares. Strange Então a Love gravidez da Courtney Love e o uso de drogas vão ser usados como gatilhos comerciais. Então a artista deixa de ser tratada como pessoa e passa a ser construída como personagem. Então aí cada escândalo, cada recaída, cada briga pública ali vai se transformar em conteúdo rentável. E quanto mais dinheiro essas revistas faziam, o capital simbólico aqui da Courtney Love vai ser corroído. Aquele capital simbólico de artista séria. Isso vai por água abaixo. E a lógica era simples. A mídia ganhava dinheiro com sua degradação. E essa degradação aqui vai justificar novos ataques. E essa estrutura vai criar uma divisão funcional clara, porque o Kurt Cobain, que estava aqui do ladinho, vai ser tratado como gênio, talento ali inato, um talento quase divino. E aí os excessos do Kurt Cobain vão ser interpretados como sinais de sensibilidade artística. Mas a Courtney Love não. Ela vai ser apresentada como alguém sem talento próprio e que ela vai se mover apenas por ambição e por manipulação. O uso de drogas do Cobain vai ser romantizado como dor existencial. Só que se a Courtney Love usa droga, vai ser retratado como falha moral e responsabilidade. Isso é bem interessante também, por causa da questão da maternidade, né? Os dois eram fumantes, né? Naquele momento, quando a Courtney estava grávida. Mas só quem foi julgada por fumar grávida foi a Courtney, né? Então tem toda essa questão da maternidade. Ela está grávida, ela tem que parar de usar drogas. Mas o pai não precisa, né? O pai não precisa abrir mão de nada. Ele não tem a mesma responsabilidade. E aí, a fraqueza dele para usar as drogas acaba sendo tratada dessa forma, assim, meio romântica. Ai, coitado, né? Agora ela não, ela é uma pervertida, sem vergonha, engravidou e não assume as consequências, etc. Materna. E a relação com o sucesso, como eu falei, também vai alimentar a lógica, porque a relutância do Cobain vai aumentar ali sua autenticidade. Já o desejo explícito da Courtney Love aqui vai diminuir a autenticidade dela. Então essa estrutura não era só sexista, ela era muito lucrativa. Ela vai ser usada para vender muita revista, ele vai ser usado para vender muito disco. Então duas narrativas independentes dentro da economia do grunge. E essa ideia do gênero, ela não é natural e ela não é nem neutra também, porque ela vem de uma construção histórica que vem do romantismo europeu. Então nessa visão, a criação artística vai ser associada a uma capacidade masculina inata, quase sobrenatural, de acessar algo sublime. E essa capacidade costuma ser ligada ao sofrimento, ao descontrole emocional e até mesmo à autodestruição. Então a gente tem o Beethoven aqui, o homem que acessa o sublime, apesar da sua própria tragédia pessoal, que vai ser a surdez dele. Então a surdez não vai ser uma limitação, vai ser uma prova de grandeza. Então ele não vai compor apesar da dor, ele vai compor por causa da dor. Lord Byron aqui, poeta, homem genial, instável, excessivo e socialmente problemático. Vai ser um desajustado e quanto mais desajustado ele era, mais verdadeiro ele vai ser como artista. Van Gogh, loucaço, doença mental, isolamento, pobreza. Isso vai ser inseparável da obra dele. Ele não era um pintor apesar de estar doente. Ele era genial porque ele estava doente. Jim Morrison, Jimi Hendrix, a lista continua. Depois do Cobain, isso vai acontecer também com o nosso Peter Doherty aqui, só que não vai se consolidar porque o cara sobreviveu. E também que, na minha opinião, ele não fez grandes coisas assim. Mas enfim, meus amigos, é uma lista gigantesca. E no rock and roll essa ideia vai ser reforçada e vai ser popularizada. Então o gênio do rock vai aparecer aí como um homem solitário, atormentado, cuja obra vai ser vista como uma extensão direta da sua alma. E aí os seus excessos vão ser perdoados porque seriam parte necessária do processo criativo. Pra tu ter aquela música top, tu vai ter que suportar umas doideiras aí. Só que dentro dessa lógica, as mulheres ali quase nunca vão aparecer como criadoras plenas. E elas costumam ocupar dois papéis muito bem definidos. Ou seja, ou elas vão ser musas, que vão ser aquelas figuras passivas ali que vão inspirar o homem genial, ou elas vão ser, nesse caso aqui, uma distração perigosa que vai atrapalhar a produção artística desse cara. E no caso da Courtney Love do Kurt Cobain, esse mito vai funcionar de forma claríssima, porque ele vai ser enquadrado como o gênio frágil, o gênio profundo, e ela vai ser enquadrada aqui como ruído, o excesso, a doideira, a ameaça. E esse enquadramento que ela recebeu aqui vai ter consequências diretas sobre como a obra dela também vai ser recebida. E quando o livro desse saiu aqui em 94, apenas 4 dias após a morte do Kurt Cobain, o público e a crítica eles se depararam com um disco de altíssimo nível. Então o álbum tinha força emocional, tinha qualidade técnica também, e não me xingue aí, mas é comparável a alguns trabalhos do Nirvana, sim. Só que diante disso, meus amigos, vai surgir um problema para essa lógica aí patriarcal dominante, que vão falar assim, porra, como que uma doidona dessa, uma pessoa instável, vulgar, sem talento, poderia ter criado uma obra tão forte? E aí a resposta encontrada não vai ser rever a imagem da Courtney Love, não, vai ser negar a autoria dela. Então vai se espalhar rapidamente ali uma teoria que o Kurt Cobain teria escrito o disco para ela. E essa ideia vai se tornar persistente mesmo sem... E essa negação da autoria é uma forma clássica de violência simbólica, porque ela vai retirar da mulher o reconhecimento sobre o seu próprio trabalho e vai
Isso é bem interessante, porque apesar do Live Through This ser um álbum excelente, né, e ter recebido esse estigma de que o Kurt teria feito as composições, que é totalmente infundado, porque qualquer pessoa que conhece os discos, né, conhece o trabalho do Nirvana, conhece o trabalho do Ho, consegue perceber que o estilo de composição da Courtney com o principal parceiro dela de composição, que é o Eric Erlandson, o guitarrista do Ho, é bem diferente do estilo, tanto de guitarra como de composição do Kurt Cobain, né? O Kurt Cobain, ele tinha um estilo muito de meio que desconstruir, né, a guitarra, de tocar a guitarra para parecer mal tocada, para parecer perturbadora. E as músicas não eram muito melódicas. As músicas do Rose são bastante melódicas. Então, isso é bem complicado. Agora, o álbum mais cultuado do Ho até hoje, e que é, inclusive, o mais caro, mais difícil de encontrar, porque não foi lançado aqui no Brasil, foi o primeiro álbum, que é o Pretty on the Inside, que foi lançado em 1900, eu acho, 1991, dia 17 de setembro de 1991. E ele foi produzido pela Kim Gordon, que é a baixista do Sonic Youth. Qual que é a justificativa aqui? O que eles querem dizer? Que foi a Kim que compôs para Courtney? Complicado, né? Esse valor para um homem, mesmo após ali a sua morte. E lembrando que o Hole não era só a Courtney Love, é também a Kristen Paff, que faleceu logo depois do Live for This. Vai ter a Pat Chamel aqui também, vai ter o Eric Erlandson, vai ter aqui a Melissa of the Moon e a Kristen Paff, e que vai tocar aqui no Celebrity Skin, na minha opinião, o melhor disco do Hole. Inclusive, comprei esse aqui no lançamento, 2 ou 3 dias depois. Descasso, só música top. Eu não concordo que o Celebrity Skin é o melhor, mas ele é um disco muito bom. Eu acho que ele acabou tendo uma certa influência do Billy Corgan, né? Que foram músicas mais belas, né? As músicas que eu acho melhores desse álbum são Petals e Dying, que são duas baladas, né? Mas esse aqui vai ter parcerias ali com o Billy Corgan do Smashing Pumpkins, sim. Mas enfim, meus amigos, a suposição por trás disso aqui vai ser simples e vai ser bastante brutal também. Porque uma mulher raivosa, caótica, agressiva como Courtney Love, ela seria incapaz de disciplina, seria incapaz de rigor técnico, seria incapaz de excelência artística. E se o resultado é bom demais, pô, então deve ter um homem escondido por trás. Não é possível. Só pra fazer uma comparação, o Houdini aqui do Melvins é o disco mais ouvido da banda e que foi produzido pelo Kurt Cobain. Produzido daquele jeito. Kurt Cobain mal aparecia lá, quando aparecia tava travadaço. Mas apesar de ser o disco mais ouvido do Melvins, ninguém vai sugerir que o Kurt Cobain tocou as guitarras. Ninguém vai usar esse negócio. Agora o Ho aqui não tem problema. Então, com isso, parte do legado do Live for This vai ser transferido para o legado do Kurt Cobain. E a Courtney Love vai perder reconhecimento no momento mais importante da sua carreira, mesmo sendo a principal responsável pela obra, e vai ter que lidar ali no meio disso tudo com um monte de coisa arada ali depois da morte do Kurt Cobain. Mas a Courtney sempre teve consciência desse risco. E aí, em entrevistas posteriores, ela vai... É um absurdo, né? Porque ninguém pensa também no que ela perdeu quando o marido cometeu aquele ato, né? Eu tive a oportunidade de ler a carta que ele havia deixado antes de cometer aquela infelicidade. E no final ele se dirigia diretamente a Courtney, né? Ele dizia: Courtney, continue pela Frances, que era a filhinha deles, né? Assim, é impressionante como ele sabia que ia precisar que ela cuidasse sozinha da bebê deles. E ninguém pensa nisso, ninguém fala sobre isso, ninguém fala que ele a deixou sozinha, com uma bebezinha, que era filha dos dois. Ela tinha um parceiro que a abandonou. Por mais que ele estivesse doente e que ele... E eu concordo que foi um momento de loucura, mas ele a deixou sozinha no momento em que ela mais precisava. E ninguém fala sobre isso, ninguém reconhece isso.
explicar que evitou de forma deliberada a ajuda do Cobain na composição do disco. E não vai ser por falta de proximidade, mas vai ser por medo de ter o seu trabalho aqui deslegitimado. E ela vai afirmar de forma aberta que queria ser melhor que o cara ainda, e que competia com ele também. E ainda disse que não precisava da ajuda dele. Então esse dela aqui era muito claro, ela não queria ser uma nova Yoko Ono. E claro que a comparação com a Yoko Ono aí não é casual. E inclusive dá um outro vídeo aí bem interessante. Digam se vocês gostariam de um vídeo sobre a Yoko Ono aí nos comentários. Porque a Yoko Ono vai ser transformada no símbolo da mulher que destrói o gênio masculino, vai separar aqui os Beatles. Então esse aqui funciona como uma ferramenta poderosa de controle simbólico. E vão ter semelhanças entre as duas, porque ambas já eram artistas antes de conhecerem seus parceiros famosos. Ambas vão ser acusadas de manipulação também. Ambas vão ter suas obras ofuscadas pela figura masculina ao lado. Mas tem uma diferença material bastante importante, que a Yoko Ono ela não competia no mesmo mercado que o John Lennon. Já a Courtney Love competia com o mesmo mercado que o Kurt Cobain. Então ela vai disputar ali um público parecido, as mesmas paradas musicais também, a mesma atenção da MTV, a mesma atenção da Billboard, e alguns desses espaços são limitados. A MTV ali tem o airplay de 24 horas, não dá pra meter 25 horas ali. Então a ameaça que ela representava não era apenas emocional, era uma ameaça comercial também. Mas mesmo assim, os boatos sobre a autoria de Live Through This vão ignorar evidências aí concretas, porque as músicas do Hole mostram uma progressão clara desde o Pretty on the Inside, que inclusive foi lançado uma semana antes do Nevermind do Nirvana, e vai ter essa progressão clara então até o Live Through This. Vai ter aqui um amadurecimento técnico, vai ter um amadurecimento estético também coerente com essa ambição declarada da Courtney Love de dominar o formato do pop rock. Ela inclusive vai ter um pouquinho mais de tempo para fazer esse disco que o Kurt Cobain, por exemplo, porque se a gente pegar aqui, ó, Nevermind, saiu dia 24 de setembro de 91. O In Utero saiu dia 21 de setembro de 93, exatamente aí, quase que 2 anos exatos depois. Já o Pretty on the Inside vai ser 17 de setembro de 91 e o Live Through This vai sair 12 de abril de 94. Ou seja, eles vão ter aqui 7 meses a mais para trabalhar no disco deles. E além disso, a sua principal parceria criativa sempre foi com o Eric Erlandson aqui, e não foi com o Kurt Cobain. A composição das músicas era um processo. A gente analisar as músicas, a gente vai ver isso também, porque letras aí como Violet ou Doll Parts também, eles vão tratar de temas ali como violência sexual, imagem corporal, raiva feminina, dismorfia. Então é diferente do Rape Me ali do In Utero, por exemplo. E a própria estrutura narrativa das músicas vai ser diferente daquela escrita pelo Cobain, que geralmente vai ser mais abstrata, vai ser menos linear. Então essa recusa em aceitar a autoria da Courtney Love não é só um erro inocente, é uma decisão, meus amigos, política, que ajuda a manter. As letras do Paul são bem femininas, né? Bem femininas e feministas também. É bem complicado atribuir essas letras a um homem, né? Apesar dela ter um homem tocando guitarra ali com ela, mas as letras, elas são bem femininas. Dá para ver que é coisa de mulher. Manter as fronteiras de gênero na produção cultural, sim. E a crítica da Courtney Love pro Rock and Roll Hall of Fame aí no editorial de 2023, isso vai ajudar a gente a entender como essa exclusão se torna institucional, porque a Courtney vai apontar dados objetivos. Então a Courtney Love vai meter uma planilha de Excel nos caras, e ela vai dizer que é apenas 8,48%, ou seja, não é 10%, não é 8,5%, ela realmente fez a continha aqui detalhadinha, mas ela vai dizer aqui que apenas essa porcentagem de mulheres vai ser incluídos ali na história da instituição. Então esse número aqui desmonta a ideia de que o cânone do rock funciona por mérito puro, porque enquanto, por exemplo, um Pearl Jam aí vai entrar no Hall da Fama ali com tranquilidade, assim que se tornam já elegíveis, mulheres fundamentais para a história da música vão esperar décadas, ou vão ser até ignoradas. Então isso prova que tempo e valor são tratados de forma diferente para homens e mulheres. E o Hall da Fama, meus amigos, não é um espaço só simbólico. Tu não vai só apertar umas mãozinhas e levar essa estatuazinha para casa. O Hall of Fame aqui, ele vai transformar prestígio histórico em dinheiro real, sim. Porque pensa, a inclusão vai aumentar a venda dos catálogos, vai valorizar direitos autorais também, vai gerar documentários, vai gerar livros, vai gerar produtos licenciados também. Então existe toda uma economia por trás disso. E aí quando as mulheres são excluídas ou incluídas ali tardiamente, elas não perdem só seu reconhecimento histórico, mas aquela renda e poder econômico que elas poderiam usufruir ali por mais tempo. O que adianta? E é importante mencionar que a Courtney Love também é diagnosticada com autismo, viu? E é curioso como essa informação, ela sempre é omitida, né? O fato dela ser autista é um dado importante sobre o comportamento dela. É um dado importante sobre a dificuldade que ela tem para se encaixar, né? Porque autistas têm dificuldades justamente na comunicação social. Então, todo esse tratamento dela como louca, ele está ligado justamente a esse diagnóstico dela. Ela é uma pessoa com dificuldade de entender as normas sociais. E isso é uma deficiência, tá? Autismo é um tipo de deficiência. Quem tem autismo é considerado PCD. Mas isso é confortavelmente omitido. Inclusive, sempre foi omitido pela MTV, que fazia matérias difamando a Courtney. Inclusive, eu deixei um comentário sobre isso aqui no vídeo do Felipe. E, inclusive, eu recomendo que vocês se inscrevam no canal dele, porque ele tem um canal muito interessante, tá? Ele faz análises muito interessantes. E a MTV fazia, eu me lembro daquele programa Top Top, uma vez, e puseram a Marina Persson que é uma mulher, para dizer que a Courtney era uma groupie
que se relacionava com caras famosos em troca de música, sabe? É muito degradante, muito degradante. Então a mulher ser indicada aí com os 90 anos. Ela vai falar em fio de ano no cu. Então as mulheres deixam de ser vistas como criadoras centrais e passam ocupar o papel de intérpretes secundárias ou as notinhas ali de rodapé. E aí, quando ela fala sobre esses caras aqui, ela não estava só reclamando de injustiça pessoal. Ela estava atacando uma estrutura que normaliza essa supremacia do gênio masculino branco e que vai invisibilizar o trabalho feminino de forma sistemática. Voltando pro artigo aqui, Strange Love, que vai ser escrito aqui pela Lynn Hirschberg e que vai ser publicado ali na revista Vanity Fair em 92. Então, esse texto, ele vai dizer que a Courtney Love usava drogas durante a gravidez. E essa acusação vai ser baseada em fontes anônimas, recortes aí, falas fora de contexto e interpretações ali subjetivas. Mas mesmo assim, ser tratada ali como verdade pública. E o impacto do texto não foi só simbólico, não. Isso teve consequências reais aí pra eles. E aí a coisa já começa aqui. É a Courtney Love, a diva da banda pós-punk rolo, e o Kurt Cobain, o John Lennon e a Yoko Ono grunge, ou o próximo Sid Nancy, e aí vai falar, Courtney Love está sempre atrasado. E não apenas 10. E não apenas 15 minutos atrasados, mas geralmente mais que uma hora depois do horário que ela diz que vai chegar. Ela atrasa para ensaios da banda. Ela se atrasava quando costumava dançar como stripper. Ela chegou a se atrasar mais de uma hora com o executivo de uma companhia aí de discos que queria assinar sua banda rolo. Ela assume que as pessoas vão esperar. Ela presume que elas irão perdoá-la enquanto olham o relógio e encaram a porta se perguntando onde diabos ela está. E eles perdoam, até não perdoarem mais. Então elas ficam irritadas, se cansam e vão embora. Mas nessa hora, Courtney Love já se foi. Ela costuma ir embora deixando alguém esperando. Então vamos ver um pouco mais do texto original. Travou o negócio. Peraí. Sou hacker, cara. Hacker. Aí, consegui copiar no bloco de notas o texto todo. E aí, meus amigos, vão ter umas partes muito interessantes aqui. Sua pele foi fortemente coberta com base de pó para esconder uma crise de acne. Ela tem os olhos azuis, verdes bonitos, cuidadosamente maquiados, mas o cu tá na boca. Ela é só batom. Kurt Cobain é visto como um homem sagrado. A Courtney vai ser vista como uma oportunista carismática. Até os insiders mais tolerantes da indústria temem pela saúde da criança. É revoltante pensar que ela usava drogas quando estava grávida. Nós estamos todos preocupados aí com o bebê. Muitos acreditam que ela levou o Kurt Cobain à heroína. Ela perseguiu o Kurt Cobain por meses. Obteve seu número, ligou dele, disse em entrevista que ela tinha um crush no cara. Eu casei com um homem rico. Então esse artigo vai usar mecanismos clássicos de misoginia para desumanizar a personagem dela. Só que as consequências do artigo da Vanity Fair não ficaram só no campo da opinião pública. Eles vão se materializar em ações legais, ações financeiras, ações estatais. E logo depois do nascimento ali da Frances Bean Cobain, a filha deles, o Departamento de Serviços Infantis de Los Angeles vai intervir. E a custódia da criança vai ser retirada ali temporariamente do casal. E a justificativa usada vai se basear diretamente no conteúdo da reportagem. Então pensa, uma narrativa de entretenimento convertida como... Nossa, vocês veem que uma coisa é séria? Uma matéria de revista baseada em fontes anônimas, né? Fontes dizem, né? Eles vão lá e simplesmente escrevem como se fosse verdade, não dizem quem que falou, quem que nomeou essas coisas, e o casal perdeu a guarda da bebezinha. É inacreditável, né? Inacreditável. Que irresponsabilidade, né? como prova para ação estatal. E aí o Kurt Cobain e a Courtney Love vão ser obrigados a se submeter a testes constantes de drogas, supervisão parental também e processos aí humilhantes. E esse processo teve um custo financeiro enorme para eles, porque mesmo eles sendo ali artistas de sucesso, eles vão gastar ali uma grana com o advogado para recuperar a custódia da filha e enfrentar acusações que nunca foram provadas judicialmente. E claro que a imagem da Courtney Love como alguém tóxica, alguém instável, vai ter impacto direto na carreira dela, porque pensa, uma seguradora vai relutar para cobrir turnês, os patrocinadores vão evitar ali se associar também, a cobertura da mídia vai seguir ali meio enviesada. Então tudo isso vai reduzir a capacidade dela de trabalhar e gerar renda de forma independente. E a reação do próprio Kurt Cobain pro artigo ali vai revelar a gravidade da situação, porque ele vai enviar aqui uma carta pro David Geffen, demonstrar raiva aqui e desespero. Então vai estar escrito aqui, meu nome é Kurt Cobain, eu sou vocalista, guitarrista e compositor da banda Nirvana. Supostamente eu fiz sua empresa ganhar muita grana. Aí ele já vai mandar aquela cartada punk. Bom, nunca foi realmente um objetivo meu fazer parte do mundo corporativo mainstream, mas quando entrei nele percebi que existem outros funcionários, especialmente na David Geffen Company, que são tão honestos e sinceros quanto eu, e que basicamente têm os mesmos valores que eu tenho. Nunca conheci você, imagino que porque nunca quis esse tipo de chefe grande e poderoso, mas algo prejudicial e a minha família apareceu no artigo da Vanity Fair, que me forçou a decidir romper com a banda. O artigo sugere que Courtney e eu estamos usando heroína continuamente durante a gravidez dela, o que não é verdade. Courtney descobriu que estava grávida após o primeiro mês do nosso uso de drogas. Ela parou de usar drogas e desde então vem fazendo visitas regulares ao Danny Goldberg, que era aqui o manager do Nirvana, né? E tem inclusive um livro muito legal que eu li durante uma viagem uma vez, chamado Serving the Servant, que conta mais esse lado dos negócios do Nirvana, bem legal. Mas enfim, o médico nos garantiu que o nosso filho está em excelente estado de saúde e que não há motivo nenhum para preocupação. Mas esse artigo acusou injustamente minha esposa de todo tipo de coisa horrível aí e vil, a ponto de... Aí vai para a página 2. Quando eu nunca vi algo premeditado de forma tão insana. O objetivo da mulher parecia ser machucar Courtney Love, e agora, depois de ler o artigo, espero sinceramente que algo possa ser feito algo a respeito. Você pode não estar... Vocês veem como o Kurt ficava chateado com essas coisas, né? É uma pena que ele tenha cometido aquele ato, né? Porque a Courtney ficou sem ninguém também para defendê-la, né? O parceiro dela não estava mais lá para dizer isso.
tá ciente que a Courtney e a banda Hole também está no David Geffen Company. A única coisa importante que eu vi ser dita, especialmente no discurso aberto e na defesa dos direitos das mulheres, foi que essa pessoa escreveu o artigo como uma mulher. Aí vai falar mal da mulher aqui um pouco, e aí eu amo minha esposa e nossa filha que está para nascer demais para deixar qualquer um ou opiniões destruam nossas vidas junto. Nesse momento eu estou indo para reabilitação em 18 dias, e eu estou realmente ansioso para ser um homem de família nesse ponto. Eu nunca admiti usar drogas em artigos, porque não quero que meus fãs façam o mesmo. Somos capazes de disciplinar uma atitude saudável entre o nosso público, e o próximo disco fácil de vender quanto o último. Estou extremamente revoltado com o modo direto como essa jornalista escolheu jogar tudo na linha pela vida da minha esposa e da minha filha. Atenciosamente, Kurt Cobain. Então a carta meio desconexa, né? Não tem muita ordem, mas também o cara escrevia aqui à mão o fluxo do pensamento, mas ele vai ameaçar então encerrar o Nirvana se a perseguição a Courtney Love continuasse. Essa mensagem está dada aqui. E para ele o ataque não era um detalhe midiático ali. Então é uma ameaça direta para a vida pessoal dela e a capacidade dela assistir como artista. Só que tem uma ironia muito interessante nesse processo, meus amigos, porque tanto a edição ali original da revista, quanto a carta do Kurt Cobain aqui, vão se tornar itens de colecionador. A indústria vai lucrar primeiro com o escândalo, depois vai lucrar com a tragédia, vendendo mais revistas ainda por cima. Inclusive a própria Courtney Love vai voltar para a revista Vanity Fair em 1995, agora com sua filha aqui, e vão lucrar ainda com os objetos físicos associados a esse sofrimento todo. Então o ciclo aqui, meus amigos, se fecha de forma claríssima. A mídia vai criar narrativa, o Estado vai agir com base nessa mesma narrativa, a indústria vai transformar o dano em mercadoria e a vítima vai permanecer marcada. E depois da morte do Kurt Cobain em 94, a Courtney Love vai herdar não apenas os bens pessoais do Kurt Cobain, mas também vai herdar esse controle majoritário ali da entidade legal chamada Nirvana LLC. Então isso vai dar para ela poder direto sobre decisões centrais envolvendo a música, envolvendo a imagem, envolvendo também o uso comercial do legado do Nirvana. E esse controle vai incluir direito de veto sobre lançamentos, sobre licenciamento de músicas, uso em filmes, jogos, comerciais e outros produtos também. E essa posição é rara para mulheres da indústria do rock, especialmente em relação a catálogos tão valiosos como o do Nirvana. E a partir desse momento, a narrativa pública sobre a Courtney Love vai mudar de forma, mas não vai mudar de conteúdo, porque ela vai deixar de ser apenas... Então, isso também me faz lembrar de um desses tops da MTV, no qual a Marina Persson, mais uma vez, apareceu, né? Tinha o Léo Madeira também, mas aqui a Marina Persson é uma mulher, e aí é mais chocante ver uma mulher falando essas coisas, né? No qual ela falou que a Courtney não tinha nenhum respeito pelo legado do Nirvana, porque vendeu os direitos para utilizar as músicas no Guitar Hero, né? Bom, é meio que assim, né? Se ela permitia, aí ela é uma vendida. Se ela não permitia, ela era uma controladora que não queria compartilhar o material do Nirvana com ninguém. Realmente não tem para onde fugir, né? É aquela coisa sobre mulheres. Se a gente se arruma, é porque a gente quer chamar a atenção de homem, a gente quer seduzir, etc. Se a gente não se arruma, nossa, como ela é largada, né? Isso daí é um desleixo, ela é suja, que desrespeito, né? Não tem para onde fugir, nada que a gente faça tá bom, nada que a gente faça tá certo, nunca. Né? O pessoal nunca está satisfeito com a conduta da gente. Uma má influência emocional e vai passar a ser tratada agora como uma viúva gananciosa, uma viúva irracional, uma viúva instável, que estaria explorando a memória do Kurt Cobain. E aí cada decisão econômica que ela vai tomar vai ser tratada como suspeita. Ela vai bloquear, por exemplo, lançamentos, vai adiar projetos, vai ser acusada de enterrar o legado também. Só que aí quando ela autoriza o licenciamento ou venda de direitos, ela vai ser acusada de profanação e de ganância. Só que em contraste, o Chris Novoselic e o Dave Grohl, eles não vão enfrentar esse tipo de julgamento moral não. As carreiras posteriores deles ali, os lucros, as decisões de negócio, não vão ser enquadrados como traição à memória do Nirvana. Então essa diferença de tratamento não é casual. Ela vai seguir uma lógica de gênero. E o Foo Fighters é uma banda bem fraca, tá? Super fraca. O Dave Grohl, como guitarrista, vai ser sempre um excelente baterista. Acho as músicas bem, bem fracas mesmo, mas Foo Fighters foi uma banda até hoje muito respeitada por causa da herança mesmo do Dave Grohl ter feito parte do Nirvana. Também. Então a posição da Courtney Love é meio que impossível ali, porque se ela não autoriza nada, ela é vista como controladora e vingativa. E aí autoriza, ela vai ser vista como exploradora. E aí se ela seguisse com sua própria carreira, ela vai ser acusada de usar a fama do marido como trampolim. E esse padrão não é exclusivo dela. Viúvas de artistas homens famosos costumam ser encarregados desse trabalho jurídico todo aí, esse trabalho administrativo, esse trabalho financeiro ligado a esse legado. E esse trabalho envolve contratos, envolve dinheiro, envolve processos, decisões que são muitas vezes impopulares sim. Então ao concentrar esse papel na viúva, o público vai conseguir manter uma relação idealizada com o artista morto, porque toda angústia relacionada ao fato de que a arte também é mercadoria vai ser projetada nela e não nos outros caras da banda. Então a viúva se torna esse alvo do ressentimento ali anticapitalista dos fãs também. E nem preciso falar do comentário Courtney que foi lançado em 98 e que vai dar visibilidade internacional para teorias da conspiração que vão acusar ali a Courtney Love de ter orquestrado a morte do Kurt Cobain para evitar ali um divórcio caro. Então essas teorias não vão ter uma base sólida, mas vão ter um monte de espaço aí em circuitos de mídia alternativa, em festivais, em debates públicos. E eu lembro que eu lia na internet em 98, 99 ali, altas teorias da conspiração muito doida. Que tinha o El Duce aqui que matou o Kurt Cobain, depois ele foi morto também, atropelado por um trem, um carro, algo assim, agora não lembro. Mas enfim, isso
ter ganho espaço em circuitos aí da mídia, não tem uma razão de evidência. É mais essa função ideológica que essas narrativas vão cumprir, porque vai ser mais confortável psicologicamente para muitos acreditar que o Kurt Cobain foi assassinado por uma mulher má do que simplesmente... Gente, assim, ele deixou carta, sabe? Ele era depressivo, mas assim, isso é só distração, não adianta. Se tivesse alguma possibilidade dele ter sido assassinado, você pode ter certeza que a polícia lá dos Estados Unidos teria investigado. Não é possível que eles sejam tão incompetentes assim. Olha, não existe crime perfeito. Sempre tem uma brecha ali. simplesmente aceitar que ele era ali profundamente deprimido, era doente, tomava altas drogas também, e tinha essa capacidade de tomar decisões autodestrutivas, e que já estava acontecendo ali meses antes da morte dele. Alguns casos ali, como que aconteceu em Roma, que o cara inclusive ficou lá em coma. Então essa teoria da conspiração preserva essa imagem ali do gênio masculino como essa vítima absoluta. E hoje a Courtney aí, ela tá mais velha, né, como todos nós, e a trajetória dela vem começando a ser relida agora de uma forma diferente. E eu quis tentar aqui com esse vídeo trazer uma certa justiça para a história dela, e mesmo assim ela nunca tentou parecer equilibrada, uma pessoa doce ou conciliadora. Ela é uma pessoa que tem esse perfil meio de merdeiro mesmo, como vários amigos aí que a gente conhece pela vida, que tu tá em casa, você sempre sabe que os caras estão se metendo alguma merda aí, ela vai continuar gerando alguns problemas aí no decorrer dos anos, mas ela é uma pessoa importantíssima na nossa indústria. Foi uma das primeiras figuras públicas aí a denunciar abusos dentro da indústria do entretenimento, vai incluir nomes poderosos como Harvey Weinstein, muito antes, inclusive, de existir qualquer proteção institucional para esse tipo de denúncia, e isso, na época, vai custar para ela oportunidades profissionais e também vai aprofundar sua imagem de pessoa problemática. E com o tempo ficou claro que muitas dessas acusações eram sim verdadeiras. Então a história começa a se mover lentamente ao seu favor, ainda que de forma incompleta. Então a gente conseguiu aqui, meus amigos, com essa análise materialista histórica aqui, demonstrar que ela é um caso claro de injustiça simbólica. Mas lembre-se, meus amigos, isso não foi uma falha. Isso foi o resultado de um sistema operando de forma consistente. Então a Courtney Love representa ao mesmo tempo essa violência do capitalismo ali patriarcal e esses limites também. E ela mostra o custo real de ser uma mulher intransigente, complexa e também ambiciosa nesse sistema que exige essa docilidade feminina e, em alguns casos, essa genialidade masculina também. E agora eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Vocês estão do lado da Courtney Love? Vocês acham que eu fiz uma justiça aí pra ela? Vocês não estão do lado dela? Acho que ela fez muita coisa errada assim? Diga aí nos comentários, vamos expandir ainda mais esse conteúdo e espero ter contribuído de alguma forma contigo também. Se curtiu o conteúdo, não esquece de apertar o like, se inscrever no canal e considere se tornar membro também. Já consegue desbloquear aí mais 7 vídeos novos para poder assistir e continuar essa jornada aí de conhecimento pelo mundo da música. Um grande abraço, fique bem aí e uma ótima semana. Então é isso aí, gente. Então, eu gostei bastante desse vídeo do Felipe. Acho que ele fez sim justiça. Aí, a história da Courtney realmente é uma história muito triste, assim, dentro da indústria da música. Eu acho que ela conseguiu se dar melhor como atriz, né? O trabalho dela naquele filme, O Povo contra Larry Flint, foi um trabalho realmente reconhecido. Ela fez o trabalho de uma stripper, né, que viciava em drogas e tal. É claro, um monte de gente vai dizer que ela fez o papel dela própria, né, mas não é verdade, né. Eu acho que como atriz ela acabou até conseguindo mais respeito, mais destaque, né. Mas ela é uma boa compositora. Eu avalio assim, de forma crítica, né, que ela tem uma dificuldade muito grande para ensaiar a banda. O fato, né, de eu ter sabido que ela é autista ajudou a explicar esse fato, porque a autista costuma ter uma certa dificuldade, às vezes, com essas coisas que são mais chatas de se fazer no trabalho, né? E se tem uma parte que é chata em se ter uma banda, é ensaiar a banda, né? Porque é meio monótono, tem que ir lá, tem que... a gente compõe e depois aprende a tocar e toca de novo, toca de novo, toca de novo, porque aprender a tocar a música é todo mundo ali se entrosar, né? Tem que ter harmonia, tem que aprender a errar ao vivo também, né? Porque todo mundo vai errar ao vivo em algum momento e aí tem que seguir e tal. Então, é porque os shows do Rô costumam ser fracos, né? E eu acho que tem a ver muito com essa dificuldade que ela tem de ensaiar a banda. Né? Apesar dela ter uma boa presença, ser carismática e tal. Então é isso, gente. Eu pretendo continuar com esse formato, assim, de trazer vídeos legais e reagir a esses vídeos. Passei um bom tempo sem conseguir fazer live. A gente teve esse período, assim, que foi uma onda de calor. Eu fiquei muito mal durante a onda de calor, foi bem difícil para mim. Mas eu pretendo agora voltar a postar com regularidade, né? Mas eu preciso também que vocês apareçam, deem like, comentem, né? Porque muita gente fica, você não posta, mas você aparece, né? Tem que aparecer para dar uma moral aqui pro meu canal, né?
E antes de ir embora, eu gostaria de comentar rapidamente sobre o caso do cãozinho orelha, né? Eu fiquei chocada com isso. Imagino que todo mundo que tem algum respeito pela vida dos animais, né? Todo mundo que tem um pouquinho de carinho no coração, assim, deve ter sentido muito a maldade que foi feita com esse cãozinho, né? Eu vi que tem um pessoal aí fazendo uma campanha, Justiça por Orelha, né? Pega uma foto de um animalzinho que você tem em casa e coloca um papel com a hashtag Justiça por Orelha e publica a foto. Então, assim, eu estimulo que vocês participem dessa campanha, porque não é justo, né? Não é justo. Os homens que fizeram essa maldade com ele são menores de idade e, por causa disso, talvez, né, são menores ricos, né? Por causa disso, talvez eles não sejam responsabilizados e tal. Então, muita gente está se engajando nessa campanha, né? Eu vou compartilhar com vocês alguns momentos, né, que tem esses perfis desses homens jovens, ricos, desocupados de madrugada pela rua. Teve esse incidente do indígena, né, em que esse perfil de homens jovens, ricos, de madrugada, eles estavam procurando algo para fazer, foi isso que eles disseram mesmo, em depoimento, que eles estavam procurando algo para fazer e resolveram jogar álcool e atear fogo ao indígena, né? E, infelizmente, esse homem morreu. Era um homem com 44 anos na ocasião e ele não resistiu aos ferimentos. E não aconteceu praticamente nada, né, com esses delinquentes. E aconteceu aqui em São Paulo, se não me engano, na região da Vila Olímpia, que é uma região em que o pessoal costuma ter um poder aquisitivo mais alto, que tinha uma empregada doméstica num ponto de ônibus de madrugada, e que um desses grupos também de homens, jovens, ricos, desocupados, decidiram espancá-la, e que a explicação que eles deram depois foi que eles pensaram que se tratava de uma prostituta, né? Porque se fosse prostituta não tinha problema bater. Parece que era essa a leitura deles. Esse caso eu não sei qual foi o desfecho dele. Então, assim, acontece bastante esse perfil, né? Nesse caso, calhou que são homens jovens, menores de idade, e que estavam procurando algo para fazer pela madrugada ali em Florianópolis, né, na Praia Brava, e acabaram que decidiram por maltratar cães. Mas, né, muita gente fala que, não, mas é só cachorro, não importa, né? Mas, assim, eles estavam buscando uma presa vulnerável. Então, poderia ser uma moça num ponto de ônibus, poderia ser uma pessoa com deficiência em condição de rua, poderia ser um idoso, sabe? Né, que, inclusive, aqueles que atearam fogo ao indígena disseram que pensaram que se tratava de um mendigo. Então, assim, muitas vezes é essa questão, é um mendigo, né, uma prostituta, né? Então, tem muitas essas visões da presa vulnerável, né? Uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade ou um animal. O sujeito tem uma maldade dentro dele e ele busca por uma presa fácil, né? E muitos psicopatas, eles treinam com animais porque justamente não dá em nada, tá? Então, eu acredito que muitas vezes é importante a gente verificar quem comete essas atrocidades contra animais, porque pode sim se tratar de um psicopata, né? É importante que sejam encaminhados para um profissional que possa fazer uma verificação, né? Então, justiça por orelha e até a próxima. Tchau, tchau.